Meus amigos, e eu aqui achando que o City não só ia para a final da Copa do Mundo de Clubes, como seria campeão da Copa do Mundo de Clubes e acabou caindo nas oitavas para o Al Hilal, com todo o merecimento do mundo, tá? Diga-se de passagem, não teve acaso, não teve expulsão, não teve dedo de arbitragem, não teve nada, foi na bola. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, é isso aí, o resto você sabe o que tem que fazer, né? Tá tudo escrito aqui embaixo. Seguinte, Manchester City eliminado das oitavas de final, considerado um dos grandes favoritos, talvez a maior força do lado esquerdo da chave, né? Onde nesse momento estão Palmeiras e Fluminense, o Manchester City caiu para o Al Hilal no grande jogo até aqui dessa Copa do Mundo de Clubes, um 4-3 decidido na prorrogação, absolutamente insano, com o City saindo na frente, depois tomando uma virada, aí buscando um empate, e aí depois a coisa vira 3-2, 3-3, e aí vem o 4-3, faltando 8 minutos para acabar a prorrogação. Um jogaço, tem muitas nuances, muitos detalhes, muitas questões, mas existe o macro, que é a surpresa para todo mundo. Uma surpresa que não diz respeito em nada ao Hilal, o City era favorito contra a esmagadora maioria dos times que que está nesse Mundial. Então, assim, não é uma questão você considerar o City um favorito. Mas a temporada do City jogava contra qualquer prognóstico. A questão é que o City teve uma reta final com alguma resposta e até então estava jogando muito bem no Mundial. Parecia com as contratações, com os ajustes e tudo, que o Guardiola estava pegando o time no tranco de novo. Só que aí encara o Al Hilal, um time com muitos talentos, um time também mundial. Né? Se a gente for colocar numa prateleira europeia, a escalação do Al Hilal seria uma escalação de segunda, terceira prateleira ali, um time que poderia estar pela escalação jogando a Liga dos Campeões, por exemplo, mas óbvio que tem um outro nível de enfrentamento, um outro nível de exigência, de cobrança, não estou fazendo essa comparação. Tem um técnico de primeira prateleira, que é o Inzaghi, acabou de ser finalista da Liga dos Campeões, nas últimas 3 Champions, o Inzaghi esteve com a Inter 2 vezes na final, então é um grande técnico. Eu vi muita gente até perguntando, porque a Inter foi eliminada pelo Fluminense com justiça também. E a pessoa falou, putz, cadê a Inter? Em parte, ela foi para o Hilal, porque a cabeça pensante daquela Inter era muito o Inzaghi. O elenco todo continua lá e tudo, mas o Kivo é uma aposta, não tem nenhuma garantia. O Inzaghi foi para ganhar muito dinheiro, ser o segundo técnico mais bem pago do planeta, e seguir construindo um Al Hilal muito poderoso, né? Que já tinha feito temporadas muito boas nas mãos do Jorge Jesus, batido o recorde de vitória consecutiva e tal, campeão da Saudita, acabou que o Jorge Jesus não conseguiu nenhuma das vezes ser campeão lá da Champions Asiática e tal, mas ele foi muito bem, a passagem foi muito boa, essa pode não ter sido tão boa assim, mas a real é que a gente tem um elenco muito forte de jogadores que poderiam estar perfeitamente jogando em times gigantes da Europa, como estavam, até o Milinkovic-Savic poderia ter dado outro passo que não ir para a Arábia e foi, o Koulibaly a mesma coisa, o próprio Malcom, o Marcos Leonardo, assim, muitos caras bons. O time é bom, ponto. Dito isso, surpreendeu a eliminação do Manchester City. E aí é uma questão, eu bato nessa tecla já há algum tempo, quando muita gente foi reclamando das ampliações da Copa do Mundo, as mudanças do Mundial de Clubes, né, do Interclubes, depois para o Mundial a partir de 2005 e tal. Eu falo, cara, quando você abre o leque, quando você permite que outros trabalhos apareçam e você começa a testar os enfrentamentos, você abre a probabilidade, aumenta das surpresas aparecerem. Na Copa do Mundo foi assim. No começo era um nicho muito menor, ela foi crescendo, 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 e a gente foi vendo cada vez mais surpresas, eliminações de grandes em primeira fase, seleções favoritas caindo muito cedo, times mais periféricos batendo semi até final, aconteceu em 98 com a Croácia, já tinha acontecido antes, né, com a Bulgária chegando numa semifinal de Copa em 94, e aí mais recentemente a gente viu a Turquia e a Coreia do Sul chegando em semifinal de Copa do Mundo, a Croácia chegando em final e depois em semifinal de novo. Então, quando você vai abrindo os leques e colocando mais escolas ali, você vai tendo, óbvio, o imponderável do futebol presente e se conectando com essas formas diferentes de pensar futebol. E aí você tem essas surpresas. Não que as surpresas mudem a ordem que a gente está acostumado das coisas. As seleções favoritas ou as grandes escolas de futebol,
continuam sendo, em via de regra, as mesmas, o que não impede de você ter o Marrocos recentemente chegando na semifinal de Copa, a Croácia, a Turquia, a Coreia do Sul, como eu já falei, e tal, a Bulgária, aqui e ali, sempre vai ver, sempre vai ter. Mas normalmente no final das contas a coisa afunila sempre para os mesmos. É óbvio que o sempre um dia muda, tá? Eu não estou defendendo que vai ser sempre assim e tal. Estou olhando para trás e mostrando que na Copa do Mundo de Clubes, quando você cria esse formato, você obviamente dificulta mais a vida de todo mundo, inclusive dos favoritos que vão se testar mais. Então, por mais que a Europa ainda possa ganhar a competição e, ao meu ver, ainda segue como a grande força do futebol mundial, porque é onde tem mais dinheiro e tudo. Eu falei num vídeo antes da Copa do Mundo, eu falei, cara, eu não acho que a Europa vai ter 100% de aproveitamento como os não europeus. Eu acho que a gente vai ter espaço para várias surpresas. Talvez eu não imaginasse que fossem tantas, mas elas estão aí e isso é ótimo para a competição, tá? Porque o objetivo, eu acho que é esse. Ninguém foi para lá para ser esculachado, para passear. A galera foi lá para competir, para fazer esse intercâmbio de ideias e tal, de investimento, e está sendo muito legal de ver. Tem um lado da chave que ainda tem, né, eu estou gravando o vídeo aqui antes de Real e Juventus, mas tem Bayern, PSG, tem muita gente grande do lado de lá. Do outro lado, assim, vai ter um ótimo enfrentamento entre Chelsea e Palmeiras, e um outro enfrentamento também muito legal entre Fluminense e Al Hilal, que provavelmente não vai ser uma vida fácil para o Fluminense. É óbvio que o torcedor do Flu, no geral, ficou aliviado em ver o City sair do caminho. Eu vi muito torcedor do Palmeiras também vibrando, porque se eventualmente passar do Chelsea, o caminho fica, entre aspas, mais facilitado. A verdade é que quando vai afunilando, não tem mais vida mole, né? Porque se o Al Hilal eliminou o City, é porque algum ponto positivo ele tem ali. Então eu gosto muito do sistema que vai ampliando e abrindo espaço para mais gente. O Mundial de Clubes, quando mudou lá em 2005 e passou a exigir, né, semifinal para os times europeus e sul-americanos, foi a deixa para você começar a ver surpresas. E aí a gente teve as eliminações do Inter, do Galo, do Flamengo, do próprio Palmeiras, Botafogo, River Plate, enfim, uma galera. E foi legal porque teve a possibilidade. Quando você não dá a possibilidade, você vai ficar sempre naquele universo ali e nunca vai se testar. Eu lembro de já ter feito um Polêmicas Vazias falando sobre Intercontinental e tal, que antigamente era só o confronto Europa-América do Sul e pronto. E que os times mexicanos e outras federações sempre quiseram entrar, desde o início, lá nos anos 60 e tudo. Só que a UEFA e a Conmebol nunca tiveram esse interesse e ficaram ali. Fatalmente, se a gente tivesse a entrada de outros times ali nos anos 60, em algum momento você ia ter tido surpresa. Você ia ter a queda de um sul-americano, esporadicamente a queda de um europeu e tal. De repente, a gente poderia ter tido um campeão não europeu. E já chegamos, e não sul-americano também. Lembrando que o Kashima Antlers já chegou, já fez jogo duro em final de Mundial contra o Real Madrid, só para constar, tá? E que, por exemplo, o Once Caldas, que beleza, é sul-americano, mas é uma equipe que está em outra prateleira, ficou a um pênalti de ser campeão do mundo contra o Porto em 2004. Um pênalti na decisão por pênaltis e acabou perdendo. Mas falando do jogo, tá? E antes disso, convidando você e reforçando para você baixar o SofaScore lá, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. O QR Code está aqui, o link está na descrição do vídeo para você baixar e ser feliz e continuar acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. Daqui a pouco volta toda a temporada, né? Retoma Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, daqui a pouco volta a nova edição de Liga dos Campeões, os campeonatos europeus, que agora para muita gente não serve mais para nada, né? Nos enganaram, a Europa não é isso aí. Mas, enfim, quem quiser dar murro em ponta de faca, que continue dando. O fato da Europa ter mais dinheiro e como produto investir mais não desvaloriza e não desfaz os outros lugares que estão fazendo o seu jogo. Inclusive, e aí é uma parada que eu também já falo há muito tempo, o futebol nunca foi tão bem jogado equilibradamente em todo o mundo. Né? Nunca foi tão próximo. Por mais que você tenha abismos ainda de grana, mas na média você tem lugares periféricos hoje que jogam bola, que produzem talento, que exportam talento, que conseguem fazer o seu, né? O que não invalida o fato, repito, da Europa ser quem tem mais grana, quem investe mais, uma diferença cambial que é bizarra, e eles realmente estão num outro nível enquanto produto envelopado para entregar. Voltando ao jogo, falando especificamente do City e do Al Hilal. Cara, assim, SofaScore, inclusive, mostrou um resumo da temporada do City, que é uma tragédia, né? Eliminado nas oitavas da Copa do Mundo, eliminado nos playoffs da Champions, eliminado na quarta rodada da Carabao Cup,
terceiro lugar na Premier League, vice-campeão da FA Cup e campeão lá da Community Shield, que é como se fosse a Supercopa, né, da Inglaterra e tal, enfim. A temporada é muito ruim do Guardiola e a eliminação para o Al Hilal, acho que é um pouco do resumo dessa temporada tão errática, né, a pior temporada do Guardiola enquanto treinador. O time desencaixado, o time muito exposto, sem conseguir manter controle do jogo com bola e tal, porque o Al Hilal não precisou de um jogador expulso, de um erro de arbitragem, de um gol achado, não, o Al Hilal jogou, trocou com o City. E no geral acho que jogou até melhor mesmo que o Manchester City, o Bernardo Silva achou ali 1-0, um gol que que talvez, assim, no Brasil fosse anulado, né, pelo toque de mão no início da jogada e tudo, mas enfim, a arbitragem acabou dando o gol ali, o Al Hilal seguiu o seu plano. De novo, ele é um time de investimento europeu jogando na Arábia Saudita, a real é essa aí. E fez jogo duro contra o City e jogando melhor em boa parte do jogo, porra, alguns caras numa fase absurda, né. O Malcom, o Marcos Leonardo, desde que chegou, é um desempenho fantástico. Então a eliminação, ela é uma surpresa olhando as grifes e tal. Olhando o jogo, não foi surpreendente. Olhando o roteiro do jogo, a vitória do Al Hilal, ela tá dentro do que o jogo apresentou ali, né, não é uma maluquice. Mas conceitualmente surpreende muita gente, porque enfim, projetava o City na final, eventualmente sendo campeão. Eu, por exemplo, achava que o City ia para a final da Copa do Mundo de Clubes, o que não vai acontecer. E agora o Al Hilal pega o Fluminense, um jogo muito duro pro Fluminense. O Al Hilal há 2 anos atrás, ganhou do Flamengo, né, no Mundial de Clubes, por exemplo. É um time muito forte, individualmente muito forte, coletivamente teve um trabalho muito bom do Jorge Jesus e agora está nas mãos de um técnico muito bom, que é o Inzaghi, um cara muito seguro. Os times do Inzaghi são defensivamente muito bons, por mais que a reta final da temporada da Inter tenha sido exposta e tal, mas no geral é assim que funciona. Então não é a final da Champions que muda isso. O Inzaghi é um bom treinador, é um excelente treinador, e tá aí dando um resultado quase imediato pro Al Hilal. Então, cara, o jogo com o Fluminense é trocação, assim, o Flu vai ter que pensar uma estratégia. É um time agressivo, é um time de transição, é um time que joga bem com a bola, mas também faz transições muito rápidas, e isso machucou muito o City, né, as transições atrás das costas da defesa do City com a linha alta e tal, o Al Hilal foi muito preciso nessa estratégia. Fora, de novo, os talentos individuais, o Bono fez uma defesa monstruosa, no jogo, talvez junto com a do Neuer lá, do Luiz Araújo, a grande defesa dessa Copa do Mundo de Clubes. Então, cara, é muito legal que você tenha a possibilidade de dar a chance das surpresas, dar a chance para as zebras. Quando você amplia o leque, coloca esses enfrentamentos como uma coisa possível, você tira a galera da zona de conforto e fala: tá aí, vamos ver o que acontece. O que, de novo, não muda para mim a ordem natural das coisas, de grana, de produto entregue, de organização, isso não muda. Mas você vai ter eventuais jogos como o City e Al Hilal, e isso é maravilhoso para o jogo, para o esporte, para o futebol. Quem acha isso ruim tá maluco, entendeu? E, de novo, isso não muda o valor da Libertadores, não muda o valor da Champions, não muda o valor de nada. As coisas continuam no seu lugar. E a Copa do Mundo de Clubes é um produto feito para isso, para ter esse enfrentamento, para ter essas questões, para ter esse intercâmbio. E ótimo que esteja entregando. De novo, não dá para achar isso ruim. É maravilhoso, é maravilhoso. E o City caiu, um dos favoritos, deixando o lado que tem aí Palmeiras, Chelsea, Fluminense e Al Hilal ainda mais aberto. Agora a gente só resta aguardar. Eu não vou fazer mais projeção nenhuma, porque, enfim, tá dando tudo errado, né? Então, de novo, não sou a mãe de nada. Vou me recolher aqui a só observar e falar depois. É nóis.